nessa confusão de nomes de igrejas contemporâneas, cada uma buscando o seu próprio interesse e querendo ser a mais antiga ou então a primeira a surgir no mundo, qual é a igreja certa? Como você procura uma igreja para que você possa frequentar? Qual é a igreja mais antiga? O que nós vemos, biblicamente falando, é que depois da queda do homem, com o pecado original e a perca do Jardim do Éden, nós vemos em Gênesis 4, verso 26, que a Sete era filho de Adão, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, na verdade, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que invoca o Senhor Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como Senhor, e ao Espírito Santo como Consolador e o Confortador, e aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, o nome de igreja hoje pouco, na verdade, interessa para aqueles que querem invocá-lo como em espírito e em verdade. Se você tem com Enos o começo de um povo que vai adorar o Senhor, depois você encontra o próprio Noé sendo um dos homens que se aproxima de Deus, embora no meio de uma sociedade extremamente corrupta. Depois você tem o Abraão sendo chamado por Deus para ir para uma terra prometida, e a história dele é de construção de altares para invocar o nome do Senhor. Depois você tem a nação de Israel, uma boa parte sendo fiel ao Deus do Velho Testamento. Você chega ao Novo Testamento, depois de uma corrida de fé, sempre tendo uma semente fiel. E em Atos, então, no capítulo 2, você tem a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Daí para frente, o povo de Deus, a igreja de Deus, não depende muito de nome, mas da ação de Deus na história, na vida do pecador, chamando-o a uma plena e íntima comunhão com Ele. Hoje nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, aquela que nos orienta. Não é a igreja em si, o nome da igreja, ela não é tão importante. Claro que nós, como presbiterianos, somos frutos do período da Reforma, mas não somos a igreja mais importante, a igreja especial, a igreja em destaque. Nós somos uma igreja que serve ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na graça salvadora, nós cremos no Cristo que veio buscar a sua igreja, mas ser apenas membro de uma igreja, isso não leva ninguém para o céu. Mas o Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. É preciso que se afaste um pouco da ideia de que a sua instituição é a melhor, a mais antiga, a mais verdadeira, a mais pura. Deus habita no coração daquele que teme ao Senhor, daquele que o adora em espírito e em verdade. E Deus está interessado naquele que o adora em espírito e em verdade. São estes adoradores que Deus mesmo o procura para si. Que Deus continue nos abençoando.